O mundo inteiro precisará ouvir essa mensagem. Na realidade, esta mensagem é a última mensagem que Deus tem para os habitantes do planeta. Mas aí vem uma pergunta: como o mundo inteiro receberá o Evangelho de Cristo? Como que as pessoas em todos os lugares desse planeta serão advertidas a respeito dos eventos finais? Resposta: chuva serôdia. A única esperança para a conclusão da pregação do Evangelho repousa na obra da chuva serôdia. Então precisamos entender que chuva é essa, quando ela virá, quais os resultados da sua vinda e por que nós devemos nos preparar para recebê-la. São perguntas que agora vamos responder. Olá, meus amigos e irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. O derramamento do Espírito Santo, a chuva serôdia. Na mensagem de hoje, o pastor Doutor Oliveira irá falar sobre um assunto bastante importante, que é o derramamento do Espírito Santo nos últimos dias. E é muito importante que nós estejamos atentos sobre esse derramamento do Espírito Santo, para que nós possamos ser cheios do Espírito, para que nós possamos levar o verdadeiro Evangelho do Reino nos últimos dias. Por isso quero convidar os irmãos a assistir esse vídeo até o final e também pegar a sua Bíblia para que você possa acompanhar e aprender mais a respeito desse assunto. Se você é novo por aqui e ainda não é inscrito no canal, quero te convidar a se inscrever no canal. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like no vídeo e de também compartilhar essa mensagem com mais pessoas. Fazendo isso, você estará ajudando esse ministério a crescer cada vez mais. Que Jesus te abençoe e te guarde, e fique agora com o vídeo. Vamos começar com a fundamentação bíblica para o tema da chuva serôdia. Vamos lá para o profeta Joel, lá no Antigo Testamento, Joel capítulo 2, verso 23. O texto diz assim: Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida, o quê? Leia comigo, o que Ele vai dar? A chuva, e fará descer como outrora, o quê? A chuva temporã e a serôdia. Então a Bíblia fala de duas chuvas, não apenas nesse texto. Em vários textos da Bíblia se falam sobre a chuva temporã e a chuva serôdia. O que significam estas chuvas? Para nós hoje a chuva é indispensável, mas nós não sentimos essa necessidade tão urgente. Por que não? Porque você, quando está com fome, vai aí ao mercado, ao supermercado, compra lá o alimento, e você faz o alimento e está resolvido o problema. Para nós é muito fácil. Vamos ao mercado, compramos o alimento, resolvido o problema. Mas olhe para os tempos bíblicos, olhe para o povo de Israel. Eles precisavam, para comer, colher. Para colher, plantar. Para que plantasse e colhesse, chuva. E se não tivesse chuva? Não colhia. E se não colhessem? Passariam fome e morreriam. E a Bíblia conta de vários episódios de secas, de fomes. Então esse povo sabia muito bem da importância das chuvas. E essas duas chuvas, quando é que elas aconteciam? Nós vamos entender a partir de agora. No verso 28, o profeta Joel continua: E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. O profeta Joel está falando da chuva, e daqui a pouquinho ele começa a dizer: eu vou derramar o meu espírito. Então Joel está usando as chuvas como um símbolo da atuação do Espírito Santo. O povo de Israel entendia muito bem essa linguagem: chuva serôdia e chuva temporã. O que era a chuva temporã? Era a chuva que caía nos meses de outubro, novembro e início de dezembro. Quando esta chuva caía, era o momento de se lançar a semente ao solo. A terra estava encharcada, a semente era lançada ao solo e ela germinava. Então a chuva temporã vinha para que a semente fosse lançada. Passados alguns meses, quando o grão já estava para maturar, vinha a chuva serôdia. O que fazia a chuva serôdia? Dava força à planta para maturar o grão e permitir a colheita.
Então a chuva temporã caía na semeadura e a chuva serôdia caía na colheita. Esta era a linguagem das chuvas para o povo de Israel. Aí o profeta Joel, usando esta linguagem das chuvas, diz: nos últimos dias eu derramarei o meu espírito sobre todos vocês. Quando é que essa promessa se cumpriu? A promessa de Joel 2:28, de que Deus derramaria seu espírito, ela se cumpre no dia de Pentecostes. Estamos agora em Atos capítulo 2. E em Atos 2, 1 a 4, nós lemos o seguinte. Não está aí? Ok. Atos 2, verso 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa aonde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Vamos estudar o que está acontecendo. Cristo foi crucificado, ressuscitou, apareceu aos discípulos e com eles esteve por 40 dias. Depois de 40 dias, Jesus disse para os discípulos: vão para Jerusalém e esperem lá a promessa do Espírito, a promessa do Pai de enviar o Espírito. Os discípulos foram para Jerusalém, se esconderam num cenáculo e por 10 dias estiveram em oração. Chegamos ao dia de Pentecostes. O que era Pentecostes? Era uma festa celebrada pelo povo de Israel. E no dia da festa, que era um domingo, eles estavam todos reunidos no cenáculo. De repente, o Espírito Santo foi derramado sobre eles, uma língua de fogo pousou sobre cada um, e eles começaram a falar, diz a Bíblia, em outras línguas. Que outras línguas? Línguas que eles não falavam. Os discípulos falavam o grego e o aramaico, mas em Jerusalém, naquele dia, haviam pessoas de vários locais. Partos, medos, elamitas, naturais da Capadócia, Ásia, Ponto, Frígia, Panfilha, pessoas que não falavam a língua dos discípulos. E o que aconteceu? Eles começaram a pregar o Evangelho, as grandezas de Deus, na língua daquelas pessoas. Tanto é, se você continuar lendo Atos capítulo 2, você vai ler isso lá, que estas pessoas, ao ouvir os discípulos pregarem, ficaram assustadas e disseram assim: não são esses galileus os que aí estão pregando? Como, pois, os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? O que é uma língua materna? É uma língua falada por uma nação. Nós, brasileiros, falamos a língua de vocês. Vocês foram nos colonizar, né? Foram nos descobrir, né? Falamos o português. Os alemães, o alemão. Os franceses, o francês. Isso é língua materna. O que é dom de línguas na Bíblia? É a capacidade sobrenatural que Deus dá ao crente de falar uma língua que antes ele nunca teve contato com ela, que ele não estudou, que ele não aprendeu. É um dom sobrenatural. Então, o que acontece hoje, dentro de muitos movimentos religiosos que pretendem estar falando o dom de línguas, na realidade não é. Porque a língua que se fala ali não é francês, não é inglês, não é japonês, não é russo, é uma língua que não tem nação nenhuma. Eles chamam de língua estranha. O Espírito não leva ninguém a falar língua estranha. Aliás, essa expressão estranha nem na Bíblia aparece. Não, pastor, na minha Bíblia aparece aqui língua estranha. Em algumas Bíblias apareceu, mal traduzido, porque no original grego não tem língua estranha. Tem outras línguas e tem novas línguas. E na maioria do texto, apenas línguas. Estranha, nunca. Porque o Espírito Santo me levaria a falar uma língua que ninguém entende. O Espírito Santo é Deus, é racional, é inteligente, é onisciente.
Não tem lógica alguma. Como? As pessoas disseram: não são eles galileus? Como é que eu estou entendendo eles falar na minha língua? Aí Pedro se levanta. Depois que os discípulos estão pregando, cada um numa língua diferente, Pedro se levanta, porque alguns começaram a dizer assim: esses homens eles estão bêbados. Aí Pedro se levantou e disse assim: esses homens não estão bêbados. Eles não estão embriagados como alguns estão pensando aqui, sendo esta a 3ª hora do dia. E sabe qual é a 3ª hora dos judeus? 9 da manhã. Eles não estão bêbados, são 9 da manhã. Quem fica bêbado 9 da manhã? E aí Pedro continua: mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio de qual profeta? Joel, que eu acabei de ler com vocês, prometendo que derramaria seu espírito. E aí Pedro cita: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei meu espírito sobre toda a carne. O que Pedro faz? Pedro está citando literalmente o profeta Joel, e está dizendo: o que vocês estão vendo é o que Joel profetizou, que ele derramaria seu espírito. É isso que vocês estão vendo. O Espírito Santo foi derramado. Que Espírito Santo? Chuva temporã. Por que chuva temporã? Porque ela viria com um propósito. E qual era o propósito da vinda? Atos 1:8. Jesus havia prometido, antes do Pentecostes: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judeia, Samaria, até os confins da terra. Vocês receberão o Espírito Santo para vocês serem minhas testemunhas. Ou seja, a dádiva do Espírito Santo no dia de Pentecostes marca o início do que nós chamamos a dispensação do Espírito Santo, o tempo de atuação mais marcante do Espírito Santo. Isso quer dizer que a história da igreja cristã, ou o arco da história da igreja cristã, ele se abre e se fecha com a atuação do Espírito Santo. Lá no início, veio a chuva temporã, a semente do evangelho foi lançada, milhares de pessoas se converteram. Apenas naquele domingo, quantos foram batizados? 3.000 pessoas. Só naquele domingo, a semente do evangelho foi germinada. Por quê? Porque veio a chuva temporã. E nós aguardamos agora qual chuva? A serôdia. Nós aguardamos a serôdia. Por que aguardamos a serôdia? Porque se a temporã marcou o início da obra do evangelho, a serôdia vai marcar o final. Se lá foi a semeadura, agora nós caminhamos para a colheita. Então eu e você estamos esperando a colheita. Mateus 24:14, palavras do próprio Jesus Cristo. E será pregado este evangelho do reino, aonde, amigos? Por todo o mundo. Para quem? Em testemunho a quantos? A todas as nações. E o que vai acontecer? O fim. Quando é que o fim vai acontecer? Quando o evangelho for pregado a todas as nações. Quando é que Jesus vai voltar? Quando o evangelho for pregado a todas as nações. Então a nossa única esperança para a volta do Senhor é que o evangelho seja pregado a todas as nações. E ele vai ser pregado. Porque Jesus em Mateus 24:14 condicionou sua vinda à pregação do evangelho. Mas ele não colocou nenhuma condição assim: se o evangelho for pregado, eu volto. Não, ele disse assim: e será pregado. O evangelho vai ser pregado. Quer você queira, quer não. Quer você se envolva, quer não. Mas o evangelho, ele vai ser pregado. E a única esperança do evangelho ser pregado para que Jesus volte é recebermos a chuva serôdia. Recebemos essa porção do Espírito. Assim Cristo condiciona a sua volta à pregação do evangelho. É por isso que nós temos que ter pressa. É por isso que nós temos que ter urgência. É por isso que os nossos recursos têm que ser colocados na pregação do evangelho. É por isso que nós temos que avançar com canais de TVs, com canais de rádio, com canais na internet, com pontos de pregação. Nós temos que avançar e as pessoas querem ouvir do evangelho. Esse movimento da chuva serôdia no tempo final
é descrita em Apocalipse 18:1, onde João diz assim: depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com sua glória. Sabe quem é esse anjo de Apocalipse 18:1? É a obra da chuva serôdia. O Espírito Santo, na forma de chuva serôdia, virá, vai encher, batizar todo fiel filho de Deus, para que eles preguem o Evangelho. E esta pregação do Evangelho é que vai iluminar o planeta Terra. Ele será iluminado com a glória de Deus, com a pregação do Evangelho. E quando nós recebemos esse Espírito, nós teremos 3 mensagens distintas para pregar. Em Apocalipse 14, elas aparecem. 3 mensagens angélicas. O que diz o primeiro anjo? Temei a Deus, dai-lhe glória, pois chegou a hora do seu juízo. O juízo já começou. E nós estudamos aqui, numa noite passada, a respeito do juízo. Todas as pessoas serão julgadas. O juízo já começou. O primeiro anjo anuncia. E o primeiro anjo continua. E adorai. Quem? Aquele que fez. Fez o quê? Céu, terra, mar e fontes de águas. De onde o primeiro anjo está tirando essa expressão? Do 4º mandamento. Porque lá em Êxodo 28-11 é dito: lembra-te do dia de sábado para o santificar, porque em 6 dias fez o Senhor Deus os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Então, o primeiro anjo de Apocalipse, ele chama a atenção do mundo para 2 doutrinas. A doutrina do juízo. E a norma de Deus julgar será a lei. E dentro da lei, o sábado. Esta é a mensagem que será pregada para o mundo inteiro no poder da chuva serôdia. E enquanto o Espírito Santo nos batizar para pregarmos essa mensagem, os agentes de Satanás estarão pregando outra mensagem. Qual mensagem? Não é o sábado. O sábado foi abolido. Agora é o domingo. E a humanidade será dividida entre 2 grupos. Aqueles que aceitam a mensagem de Satanás e aderem à besta, ou aqueles que aceitam a mensagem de Deus e aderem ao Criador. E eu e você teremos que fazer uma escolha. De que lado nós iremos ficar? Ninguém poderá ficar em cima do muro. Eu e você teremos que decidir de que lado nós ficaremos nesse conflito pela adoração. Ninguém ficará em cima do muro. Todos terão que se decidir. A pergunta que eu faço é: você está se preparando para receber esse Espírito? Você está se preparando também para pregar essa mensagem? Quando esta mensagem for pregada, o mundo será advertido. O segundo anjo diz: caiu a grande Babilônia. A queda de Babilônia significa denunciar os erros que Babilônia propaga, ensina. E o terceiro anjo diz: se alguém adora a besta e a sua imagem, vai receber as pragas. Então a humanidade terá que escolher. E a profecia aponta que muitos vão abraçar a verdade do Evangelho. E então atenderão ao último apelo de Deus, em Apocalipse 18, verso 4. Lá diz o quê? Sai dela, povo meu. Sai da onde? Sai de Babilônia. E nós teremos que decidir de que lado ficar. O Evangelho foi pregado no poder da chuva serôdia. As pessoas que aceitaram receberam também o Espírito Santo. O Espírito maturou o caráter cristão. E agora que está maduro o caráter, o grão maturou, é hora de quê? Colheita. Hora da colheita. E olha o que diz Apocalipse 14, logo depois das 3 mensagens serem pregadas. Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho do homem, tendo na sua cabeça uma coroa de ouro, e na mão ele tem o quê? Uma foice afiada.
Ouvi outro anjo do santuário, que saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a cera da terra já amadureceu. Sabe quem é esse que vem com as nuvens? Que tem em sua mão uma foice? É Jesus. E sabe o que significa ele passar a foice e ceifar o grão maduro? A colheita final, a separação do trigo e do joio. Lembra que Jesus falou isso para os discípulos? Eles perguntaram: mestre, o inimigo plantou o joio no meio do trigo, a gente faz o quê? Arranca o joio? Ele disse: não, se vocês tentarem arrancar o joio, poderão arrancar o trigo equivocadamente. Deixai-os crescer até a colheita, porque na colheita eles serão separados. Agora Cristo volta, ele pega a sua foice, ele ceifa o trigo, que são os fiéis filhos de Deus, que aceitaram as verdades de sua palavra, que viveram essas verdades, e vai juntá-los no seu celeiro, ou seja, levá-los para o céu. E vai pegar o joio, e vai reuni-los em feixes para ser queimado. Quem os feixes representam? Os ímpios, que serão destruídos pelo fogo. Então, mais uma vez, eu e você que estamos aqui, você que nos assiste em casa, em qualquer lugar desse planeta, nós só temos duas possibilidades: ou estaremos salvos quando Jesus voltar, ou seremos condenados ao fogo eterno. Não tem uma terceira opção. E eu e você temos que fazer uma escolha. Que escolha você vai fazer? Ah, pastor, eu não quero saber de religião. Não quero saber de igreja. Não quero saber dessas coisas. A escolha é sua. Não, pastor. Eu entendi esse assunto e vou me posicionar. Ou, eu não entendi tudo, mas eu quero ajuda para entender, porque eu quero me posicionar. Eu quero ficar do lado de Jesus. Eu quero a salvação e a vida eterna. Eu não quero ser destruído. Então, escute uma coisa. A chuva serôdia, ela virá. E a humanidade ou receberá o Espírito Santo de Deus, na forma de chuva serôdia, e aqueles que não receberem essa chuva serão dominados pelo espírito de Satanás. Existe um escritor argentino que escreveu uma linda obra chamada Cristo Viene, em espanhol. E nesta obra, ele disse uma frase que me marcou. Ele escreveu assim: nesse tempo final da história, todo ser humano será cheio de um espírito. Por quê? Porque aqueles que não receberem a chuva serôdia, que é o Espírito Santo de Deus, terão selado o seu destino e serão possuídos pelos demônios, o outro espírito. E você não acha que isso já está acontecendo? Outro dia eu estava pregando numa igreja lá em Curitiba, no Brasil, e à saída, uma senhora da igreja disse: pastor, eu trouxe uma amiga minha à igreja hoje, e ela queria que o senhor orasse por ela. O senhor pode orar? Eu disse: posso. E eu me voltei para essa senhora e perguntei assim: você quer que eu ore por você? Ela disse: sim, pastor. E que pedido de oração você tem? Ela disse: pastor, eu quero que o senhor ore por mim. Porque há 6 meses atrás, eu era uma mulher casada. Mas o meu esposo tornou-se um homem violento. E por medo da violência dele, eu, com 2 filhinhas, de 4 e 6 anos, eu pedi o divórcio para a nossa segurança e integridade física. Há 6 meses, eu me divorciei. Há 4 meses, ele foi lá em casa e pegou nossas filhas para passear. Filhas nossas. Ele matou as 2. E depois se enforcou. O senhor ora por mim? Quando essa mulher me disse essa história,
eu fiquei pensando nos nossos filhos. E quantas vezes nós colocamos nossos filhos na cama para dormir. E eu fico imaginando na primeira noite daquela mulher. Quem sabe ela tem ido ao quarto e visto as 2 caminhas das meninas. 2 filhas a quem ela amava. Mas agora estavam no cemitério. O quarto vazio. Porque o próprio pai as havia assassinado. Nenhum ser humano faz isso em sã consciência, a não ser se dominado por um espírito maligno. Muitas pessoas já estão se colocando sob o controle de Satanás. Você ouve todo dia histórias. Pais matando filhos, filhos matando pais, brigas nas famílias, esposas que pedem a separação, os esposos voltam e matam as ex-esposas. Isso é o quê? O domínio de Satanás. Satanás tomando posse de corações humanos. Então não se engane, nesse tempo do fim, todo ser humano será cheio de um espírito. E se nós não abrirmos o coração para o Espírito de Deus, se nós não buscarmos sabedoria nesse livro, se nós não estudarmos esse livro e nos prepararmos para receber a chuva serôdia, nós seremos dominados pelos espíritos satânicos. Então eu e você precisamos dessa chuva. Mas o que eu faço, pastor, para recebê-la? Primeira condição, ore pela chuva. Nós nunca seremos batizados pelo Espírito Santo se não orarmos por ele. O profeta nos aconselha: pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias. É agora a hora de pedir ao Senhor. Clame todos os dias pelo batismo do Espírito Santo. É desse batismo que nós precisamos. Quem nunca pedir, nunca receberá. Essa é a primeira condição. Segunda condição, arrependimento e confissão. O apóstolo Pedro nos ensinou: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que ele envie o Cristo, que já foi vos designado, Jesus. Arrependei-vos. E Pedro continua: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o quê? O dom do Espírito Santo. Então eu tenho que confessar meus pecados, eu tenho que me arrepender dos meus pecados, para que a minha vida esteja em harmonia com a vontade do Senhor. E uma última condição que eu queria mencionar, ela aparece aqui: banir do nosso meio toda a discórdia. Temos que ser uma igreja unida, um povo unido. Antes que o Espírito Santo descesse, a Bíblia diz em Atos 1,14 de que todos esses, os discípulos, perseveravam unânimes em oração. Eles estavam unidos, não havia divergência, e por isso o Espírito veio. E depois que o Espírito veio, eles continuaram unidos, porque Atos 2,46 diz que diariamente eles perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Unidade é o que nós precisamos para que o Espírito venha. Nós não podemos permitir em nosso meio a discórdia, a dissensão, a divisão. Essas são as condições para que o Espírito venha. Pastor, e por que ainda não veio? Porque muitos de nós estamos protegidos da chuva do Espírito, nos protegendo, nos esquivando. Talvez por ignorância, talvez por indolência, não sei. O desafio nosso nessa noite é nós sermos cheios desse Espírito. Como Paulo diz em Efésios 5,16: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O Espírito Santo já começou a ser derramado. Uma grande colheita se aproxima. Veremos sinais e maravilhas jamais vistos. E Deus fará para o planeta, no poder do Espírito, o último apelo para o seu povo que ainda está na confusão religiosa: retirai-vos dela, povo meu.
Jesus declarou em João 10,16: ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco. A mim me convém conduzi-las, e elas ouvirão a minha voz. Então haverá um só rebanho e um só pastor. Deus tem filhos sinceros dentro da igreja adventista. Deus também tem filhos sinceros dentro do catolicismo. Deus tem filhos sinceros dentro da igreja cristã. Deus tem filhos sinceros dentro da Universal. Deus tem filhos sinceros dentro da Assembleia de Deus. Deus tem filhos sinceros no Espiritismo. Deus tem filhos sinceros em todas as religiões, em todas as igrejas. E esses filhos sinceros que Deus tem, ouvirão a voz do Espírito, ouvirão a voz de Jesus. Eles vão seguir a Cristo, a sua palavra, e vai se cumprir João 10,16. Haverá uma só igreja e um só pastor, Jesus Cristo. Pastor, como será isso? O Espírito vai conduzir cada história. Você não está aqui nessa noite por acaso. Você está aqui porque o Espírito Santo está falando com você. Foi Ele que trouxe você aqui hoje à noite. Ele fala a nossa mente. Ele se comunica conosco. Porque Deus se interessa por você como que se você fosse a última ou a única pessoa que existisse sobre a face da terra. Alguns anos atrás, eu estava nessa cidade lá no Brasil, Palmeira dos Índios, no estado de Alagoas. Passei alguns meses nessa cidade, estudando a Bíblia com mais de 40 pessoas. E entre essas dezenas de pessoas que estudavam a Bíblia comigo, estava ali uma família de crentes pentecostais. Todas as terças-feiras, eu estudava a Bíblia com essa família. Uma dessas terças, eu cheguei na casa deles e a família disse assim para mim: nós não queremos mais estudar a Bíblia com você. E eu disse: por que não? Porque nós somos de uma igreja pentecostal há 10 anos. E o nosso pastor, ele teve uma visão. Ele nos contou que Deus deu a ele uma visão. E nessa visão que o nosso pastor teve, ele viu que tinha um lobo rondando a igreja dele, tentando devorar suas ovelhas. E ele nos disse que esse lobo é você. É por isso que nós não mais queremos estudar a Bíblia. Eu perguntei para eles assim: alguma vez nós ensinamos para vocês algo que não estava na Bíblia? Eles disseram: não. Alguma vez eu falei de alguma coisa que não pudesse provar na Bíblia? Eles disseram: não. Então por que não continuar estudando a Bíblia? Porque o nosso pastor teve a visão. Que argumentos poderia eu usar contra a visão que o pastor teve? Há um momento que os argumentos se findam. Há um momento que não sai mais em nossas mãos. Mas a obra da salvação das pessoas não é minha, não é sua. Ela é de Deus. A missão de salvar nasceu no coração de Deus. E Ele que resolve todas as coisas. Eu disse para essa família: então façamos o seguinte, me deixe voltar só mais uma vez. Eu venho semana que vem para um último estudo e não volto mais, prometo. Eles disseram: só mais um então. Tá bem. E eles concordaram. Eu fui para casa, contei a história para alguns amigos e pedi que todos nós nos envolvêssemos orando por essa família ao longo de uma semana. Na outra terça, eu voltei à mesma casa. E quando eu lá cheguei, a família já estava reunida para me receber. E a jovem, a filha mais velha da casa, disse assim para mim: quem teve uma visão agora fui eu. Eu tive um sonho nessa noite passada. E eu queria contar para você o sonho, para que você interpretasse para nós.
Eu disse, eu não sei interpretar sonho. Mas se Deus deu o sonho para vocês, certamente vocês sabem o significado. O que você sonhou? Ela disse, pastor, eu sonhei com Jesus voltando num cavalo branco. Lembra que o Apocalipse fala dos 4 cavaleiros? E o primeiro cavaleiro é um cavalo branco. E depois em Apocalipse 19 também tem Jesus no cavalo branco. Eu sonhei com um cavalo branco. E esse cavalo vinha na direção da nossa família. Mas quando o cavalo foi se aproximando, nós percebemos que quem estava sentado no cavalo era você. Você estava no cavalo. E apareceu um anjo do nosso lado e disse assim para a nossa família: esse rapaz tem a verdade. Ele tem a verdade. E é por isso que todos nós queremos ser membros da sua igreja. E toda a família foi batizada. É assim que Deus trabalha. O Espírito Santo chama a todos nós. Chama para uma decisão. Quando o Espírito Santo quer trabalhar, e Ele sempre quer, Ele nos chama para uma decisão ao lado de Jesus. Nós vamos ter mais uma música agora. E enquanto ouvíamos essa canção, eu queria que você pedisse a Deus nessa noite: Senhor, dá-me desse Espírito. Porque é desse Espírito que eu preciso para estar pronto para a volta do Senhor. Clame pela chuva serôdia e ela virá. Peça o poder de Deus em sua vida e Ele vai conceder. Porque Ele ama a todos e deseja salvar a todos, mas Ele respeita a nossa decisão. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e também compartilhar o vídeo. Que Jesus te abençoe e até a próxima.